Bom dia. Na disciplina de ciências hoje nós vamos começar o capítulo 5 com o título A água é fundamental à vida. Neste capítulo eu vou identificar os usos da água no cotidiano, conhecer como a água é tratada para consumo, conhecer como se dá o descarte da água usada, que é o esgoto, descobrir como a água é utilizada para produzir energia elétrica, discutir formas sustentáveis de uso da água. Agora me respondam aí, o que vocês estão vendo nessa imagem? Homens e mulheres e algumas crianças. Ah, e o que vocês, mas sem ser isso, o que está retratando essa imagem? O que ela está mostrando pra gente? Uma família. Sim, mas qual é a condição dessa família? Eles estão bem? Nós estamos lá. Ali, vocês conseguem identificar aí o que eles Estão no estão... lugar certo. Oi? Não entendi. Eles estão no lugar certo. Isso, eles estão no lugar seco. Ali está demonstrando o quê? Olha para o corpinho das crianças. Olha para o corpinho dessa criança aqui, ó, que está no colo dessa mulher. Vocês conseguem ver? Tá como esse corpinho aí? Os ossos aparecendo. Isso, tá com os ossos aparecendo. Então ali tá mostrando o quê? Que essas pessoas vivem numa região de seca, porque automaticamente não tem água, eles não conseguem plantar, né? A terra não fica fértil e eles passam fome, né? Então agora a gente vai lá para outra página. Vamos lá. Há anos, ONGs internacionais alertam sobre um futuro em que a água potável seria rara e valeria mais do que ouro. Para garantir seu filão no mercado, as grandes empresas de alimentos e bebidas agiram rápido, questionaram a qualidade da água de torneira e investiram em publicidade para garantir que seu produto era a opção mais saudável. Segundo o IBWA, o setor de água engarrafada é o segundo maior anunciante dos Estados Unidos. O futuro chegou. Hoje, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, de acordo com a Hollywood Water. A falta de recursos, reconhecido como direito universal, está relacionado à morte de uma criança a cada 15 segundos no mundo, segundo a Unicef. No Rio, uma garrafa de uso individual já chega a custar R$ 4, além de doer no bolso e representar riscos para a saúde. Na semana passada, o jornal of Epidemiology and Community, não sei falar essa palavra não, publicou artigo alertando para os perigos provocados pelo contato com substâncias químicas presentes no PET, como os fitalatos e bisfenol A. O aumento do consumo contribuiu para o aquecimento global e ainda gera um dos maiores problemas para o oceano, o chamado microplástico. Ele altera a composição do ecossistema marinho, mata animais e ainda aumenta o risco de contaminação humana. Para cada garrafa de água mineral produzida, são gerados 100 gramas de emissão de CO2. Afirma Wagner Victor, diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Além disso, a água da torneira é muito mais regulamentada e fiscalizada do que as de garrafa e custam 500 vezes menos. Aqui a gente está falando de água em garrafa, tá, gente? Garrafinha PET, tá? Então aqui eles vêm falando que, na verdade, houve-se uma grande propaganda, uma grande publicidade alguns anos atrás, dizendo para a população que a garrafa de água, né, a chamada água mineral, ela era melhor para a saúde, era mais, vamos botar assim, na linguagem de vocês, mais limpa do que a água de torneira,
né? Então, aqui nesse texto vem falando que isso se tornou uma grande indústria de produzir dinheiro e que vem falando também sobre o perigo em que as garrafas PETs, o perigo que elas são para nós, né? O que elas emitem para os animais também, principalmente os marinhos. E aqui vem toda uma tese de que a água da torneira ela é melhor porque ela é mais fiscalizada do que essas águas minerais engarrafadas, tá? Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a página 185. Então vamos lá. Agora responda as questões a seguir. Quais foram os meios usados pelas empresas para estimular a compra de água engarrafada segundo o texto? Então tá aqui. Críticas em relação à água de torneira e publicidade. Quem botou assim, jornal, revista, tá certo também, tá? Quem botou assim, falando mal da água de torneira também tá certo, tá? Agora aqui, sublinhe os argumentos que tem lá no texto contra o uso da água engarrafada. Agora nós vamos grifar, tá? Ó, aqui tem o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Então, o terceiro nós vamos grifar aqui, ó. Uma garrafa de uso individual no Rio já chega a custar R$4. Aí, mais umas linhazinhas abaixo, perigos provocados pelo contato com substâncias químicas presentes no PET, como fitalatos e bisfenol A. Aí, depois nós vamos aqui para baixo, tá? São geradas 100 gramas de emissão de CO2. E mais aqui embaixo, nós temos a água de torneira é muito mais regulamentada e fiscalizada do que as de garrafa e custam 500 vezes menos. Na verdade aqui, gente, qual é o meu ponto de vista? A gente não sabe até onde o que eles falam é verdade e não é. Porque cada um vai puxar para o seu lado, né? Os produtores de garrafa mineral, de água mineral, eles vão puxar para o lado deles, dizendo que a água deles é melhor, né? Que faz bem, que faz menos mal do que a água de torneira, para que assim a população consuma mais esse tipo de água. E já a empresa de água vai dizer que a dela é melhor, que a dela é mais fiscalizada, né? Para também que a pessoa consuma a água que vem da rua. Então, eu acho que ambas as águas, elas não são totalmente puras, né? Nós já tivemos relatos, até mesmo aqui em Campos, de água mineral de garrafão, que tinha um pessoal que eu não lembro qual é o nome da água, que eles estavam enchendo o garrafão com água de torneira, não era nem água filtrada, gente. Água de torneira, lacrando os garrafões e vendendo como água mineral, né? Teve um caso desse aqui em Campos algum tempo atrás. Porque o que acontece com essa água mineral? Essa água mineral, ela é retirada de fontes direto da natureza, tá? Então, a gente não sabe até onde as empresas são sérias a ponto de realmente fazer isso. Nós também sabemos que a água que vem pelo cano, né? É uma água que a gente não pode beber direto, pelo menos por aqui. Às vezes, quando a gente vê filmes americanos e tal, a gente vê o pessoal bebendo água da torneira. Pra gente é algo muito, muito estranho, porque a gente não bebe, porque a gente não pode beber a água que vem direto da torneira. A gente aprende que a gente pode beber água filtrada ou fervida, né? A água da torneira, se você pegar ela, filtrar, você pode beber, ou se você ferver essa água, né? Ela entrar em ebulição, ela vai matar os micróbios que existem nela. Porque, para variar, nem tudo no Brasil funciona como deveria funcionar, né? As pessoas jogam lixo nos rios, despeja esgoto, então a água não é 100% garantida também. Então a gente fica, né? Como diz o ditado, entre a cruz e a espada, só Deus mesmo por nós. Lá no meu sítio é diferente, a gente toma água da torneira mesmo. Mas Vem da da cachoeira
torneira? Isso, vem da nascente, então é uma água que é pura. Aí eu tô falando de água que vem dali, da rede de tratamento da Águas do Paraíba, né? Ela vem e não é garantida. Primeiro, porque é lançado um monte de produto para poder purificar a água. Tem cloro, tem flúor, né? Tem um monte de coisa para purificar. E mesmo assim é água que, de certa forma, pode ter tido contato com algum resíduo de esgoto. Então a gente não pode beber ela direto da torneira, a daqui. Mas pessoal que tem sítio, tem fazenda, em lugar que é perto de nascente, e aí é vida saudável mesmo, é diferente, tá? Vamos para a próxima página de novo. Aqui, qual é a opinião do autor do texto em relação ao consumo de água engarrafada? Ele é contra, né? O autor do texto, ele vem todo o tempo defendendo a água que vem da torneira, então ele é contra o consumo de água em garrafinha. E qual a sua opinião? Eu botei da seguinte forma: hoje vivemos na insegurança de saber o que faz bem e o que faz mal, pois as pessoas pensam em lucrar e não no bem do outro, né? O correto seria as pessoas pensarem no que é melhor para as outras pessoas, mas infelizmente não é assim. Agora aqui, gente, tá perguntando, alguma vez já faltou água na sua casa? Sim. Aí quem sim, coloca sim, quem não, coloca não. Não precisa escrever qual foi a experiência, mas como que foi aí a organização na casa? Ficou muito tempo sem água ou foi um dia só? Vocês lembram? Agora a gente vai marcar na segunda questão é, as situações aonde está sendo utilizado a água, tá? Vou dar 2 minutinhos aí. Tudo que estiver sendo utilizado água, vocês vão circular, tá bom? Verificar aqui os locais. Ó, tem aqui, ó, um menininho passando pano na casa, um senhor escovando os dentes, uma senhora tomando banho, tudo para circular, ó. Agora aqui no andar de baixo, um menininho lavando as mãos, uma mulher bebendo água, um homem cozinhando, uma menina tomando banho de piscina, um cachorrinho bebendo água e uma outra mulher regando as plantas. Então, vocês vão marcar todas essas situações. Nós usamos água para muitas atividades em casa, especialmente atividades relacionadas à higiene e limpeza, grifa isso, mas também para, vamos grifar, preparar alimentos, para beber, dar de beber aos animais e regar as plantas, entre muitas outras coisas, né? Isso aqui já é matéria que é conhecida de vocês, a questão de onde nós utilizamos água. Continuando, em muitos lugares, a água utilizada para essas funções chega até a torneira das casas, grifando aí, ó, ligadas a canos que trazem a água da rua da rede de abastecimento da cidade. A água também pode ser obtida de poços perfurados nos quintais da casa, principalmente quando não há acesso à rede de abastecimento. Então, gente, é dessa forma que a água chega na nossa casa, através da rede de abastecimento das cidades ou pessoas que têm os poços perfurados, que são chamados poços artesianos, tá bom? Vamos marcar aí direitinho. Aqui embaixo tem a foto de um poço. Geralmente os poços não são assim, não. Antigamente que era feito assim, tá? Hoje em dia é feito uma perfuração menor, aí vai um cano até o fundo com um filtrozinho e é ligado a uma bomba e essa bomba puxa a água e joga para a caixa d'água, tá? Aqui tá perguntando como que é o abastecimento de água de sua casa. Quem tem poço, tá? Vai escrever ali poço artesiano, tá bom? Vai escrever poço artesiano. Quem não tem poço, que a água vem da rua, vai escrever, vai botar o nome, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Quem tem poço vai botar poço artesiano.
Quem não tem, vai colocar assim, ó. Vem do Rio Paraíba do Sul através da rede Águas do Paraíba, tá? Porque a água que vem lá da rua é a água que vem do nosso rio, né? Rio Paraíba do Sul, e vem através da rede da empresa Águas do Paraíba. Para que esteja própria para o uso, a água precisa estar limpa. Para isso, ela passa por uma estação de tratamento que retira impurezas e mata micro-organismos. Algumas das etapas de uma estação de tratamento são, então vamos grifar aqui, ó. Etapas de uma estação de tratamento, tá? Nós temos aqui a floculação. O que acontece ali? Formação de flocos que se aderem às partículas suspensas na água. Depois, decantação. É a separação das partículas aderidas aos flocos que se depositam no fundo. Depois vem a filtração, separação de partículas por meio de filtro. Aí nós temos também a cloração, que é a adição de cloro para matar micro-organismos. E temos também a adição de flúor, né, para prevenção de cáries, que é chamada fluoração, tá? Então aqui tem uma fotinho de uma estação de tratamento aqui do lado de cá. Embaixo também nós temos uma estação de tratamento de esgoto. Depois que usamos a água, ela segue por outro sistema, a rede de esgoto. Esses canos levam a água usada para uma estação de tratamento de esgoto e, posteriormente, a água despejada nos rios ou mar ou reservatórios. Reservatórios não, gente. Lagos, depende de cada lugar. Então, o que acontece? A água é retirada dos reservatórios, seja uma represa, seja um rio, seja um lago, seja o lugar, o que for da natureza que eles retiram a água. Passa pela estação de tratamento, chega às nossas casas. A água que a gente utiliza, ela se transforma em esgoto. E esse esgoto passa pela mesma estação de tratamento, só que tratamento diferente para esgoto, para ser lançado novamente lá. Agora, se o negócio dá certo mesmo, se é feito direitinho, a gente espera que sim, né, gente? Vamos para a próxima página. Tá perguntando, primeiro a gente vai responder oral, depois a gente vai colocar a resposta direta aqui, tá bom? Na nossa cidade, existe distribuição de água tratada? Sim. E a rede de esgoto, nós temos também tratamento? Sim. Esse esgoto é tratado antes de ser despejado no rio? Sim. Então aqui a gente bota só um sim, porque todos os três são sim, né? E vamos agora conhecendo o engenheiro. Francisco Saturnino Rodrigues de Brito nasceu em 1864 e morreu em 1929. Foi o mais importante engenheiro sanitarista brasileiro, nascido em Campos dos Goytacazes, muito prazer, aqui. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro aos 17 anos. No começo da sua carreira, trabalhou na expansão de linhas ferroviárias, mas logo seu foco voltou-se para a engenharia sanitária. Saturnino de Brito planejou o saneamento básico de diversas cidades do país, como, por exemplo, Recife, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte. Em Santos, que fica em São Paulo, remodelou o sistema de coleta de esgoto e construiu os canais de drenagem que são característicos da cidade até hoje. Nos trabalhos de Saturnino de Brito, a água tem papel fundamental. Ele escreveu grande quantidade de relatórios técnicos e a qualidade de seus projetos foi reconhecida no Brasil e em outros países. Aqui nós temos o canal
lá em Santos, em São Paulo. Os serviços de tratamento, distribuição e coleta de águas são cobrados por meio de uma conta. Vamos grifar isso aí. Que a gente chora todo mês para pagar isso aqui. Os serviços de tratamento, distribuição e coleta de água são cobrados por meio de uma conta. Um medidor, que o nome é hidrômetro, grifa isso aqui, um medidor hidrômetro, marca a quantidade de água que entra em uma casa. Cada município tem suas próprias taxas de água e de esgoto que variam de acordo com a quantidade de água utilizada. Veja no exemplo a seguir a conta de água da casa de Marcela. Gente, primeira coisa que vocês precisam entender, cada cidade tem a sua forma diferente, tá? A questão de valor de consumo de água, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa conta de água. Nós temos aqui o número da conta, o mês, a quantidade de água que foi consumida, o endereço da pessoa, o nome do cliente, vem também número de documento, tá? Então, aqui, ó, cálculo do valor da conta residencial. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse lado aqui, ó, faixa de consumo. Porque o que acontece? A cada quantidade de água que você consome, o valor vai variar. Por exemplo, nós temos aqui, ó, até 10 metros cúbicos, M3, lembra, gente? Metros cúbicos. Depois vai mudar de 11 até 15 metros cúbicos, aí é outro valor. Depois, de 16 a 20 metros cúbicos é outro valor. De 21 a 40 é outro valor. E a partir de 40 para cima já é outro valor. Então, a gente olha aqui, ó, tá? Olha nessa retinha aqui. Olha nessa retinha aqui de 10. Tá vendo aqui, ó? Vamos olhar isso aqui. Essa primeira linha que eu fiz aqui. Nessa cidade, quem gasta até 10 metros cúbicos vai pagar a taxa mínima. E qual é a taxa mínima dessa cidade? A taxa mínima é R$ 22,02. E a taxa mínima do esgoto é R$ 11,46, tá? Então, como a pessoa que consome até essa quantidade de água, 10 metros cúbicos, vai pagar a água mais o valor do esgoto e vai achar o seu total da conta, tá? Agora, se a pessoa tivesse gastado de 10 a 15 litros, o valor da tarifa tá aqui, o valor em real tá aqui, tá? E aqui tem a do esgoto. Aqui em Campos, o valor da água e do esgoto é o mesmo. Tipo assim, a empresa entende que se você gastou R$50 de água, você vai pagar R$50 de esgoto. Então, significa que a conta da pessoa vai vir R$100. Ah, se você gastou R$80 de água, a sua conta de esgoto também vai vir 80. Então, vai ser 80 mais 80, que vai dar 160. Em Campos, o valor dobra, tá? O valor dobra. Aqui nessa cidade não dobra, tá? É como se fosse o esgoto, fosse a metade do valor da água, tá? Então, tá aqui. E agora aqui embaixo, perdão, se fosse de 16 a 20, seria outro valor. Seria o valor aqui de baixo. E assim sucessivamente, tá, gente? E aí a gente iria fazer como? Somar o valor da água mais o valor do esgoto e achar o valor da conta. Vamos dar uma observadinha aqui nessa explicação, ó. Na casa dela foram consumidos nesse mês 64 metros cúbicos de água. Para cada metro cúbico de água é cobrado um valor diferente. Nos 10, vamos só marcar um negocinho aqui rapidinho, ó. Na casa de Marcela, nesse mês, ó, foi gasto 64 metros cúbicos. Continuando. Os primeiros 10 metros de água entram na cota mínima, que custa R$ 22,92, e o esgoto R$ 11,46. Os 5 metros cúbicos seguintes, a taxa
de R$ 4,46 é por metro cúbico, tá? Então, ó, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nisso aqui, ó. Os 5 metros, a partir dos 5 metros, o valor é R$ 4,46 e R$ 2,23 para esgoto. Só que não é isso, é por cada metro. Então, seria tipo assim, esse valor, R$ 4,46 vezes 5, 2,23 vezes 5 e os dois resultados a gente soma. Continuando aqui, ó. Os 5 metros cúbicos seguintes têm a taxa um pouco mais alta, que é de R$ 4,47 e de 2,23 de esgoto. E assim por diante até completar os 64 metros cúbicos de água. Em cada caso, a taxa é multiplicada pela quantidade gasta naquela faixa, tá? Então, vamos ver aqui. Agora, calcule quanto a família de Marcela irá gastar se tiver usado 10 metros cúbicos. Então, tá aí, ó, nós pegamos o valor mínimo, porque a Marcela vai pagar a taxa mínima na casa dela, tá? Então, Marcela, o que a gente fez? Pegou a água mais o esgoto, fez a soma e achou o total da conta da casa de Marcela. Então, vamos lá. Vamos entender como é que é essa questão aqui dos 12 metros cúbicos. Aqui a variação, gente, vai de acordo com quantos litros foram gastos além do mínimo. Então, primeira coisa, ela gastou 12 metros cúbicos. Nós já temos olha só o que eu botei aqui, ó. Os primeiros 10 metros cúbicos dá um total de R$ 33,48, tá? A gente achou aqui em cima. A gente já tem esse total. Então, se ela gastou 12 metros cúbicos e eu já tenho 10, eu vou ter que agora fazer a conta dos outros 2 metros cúbicos que vai estar nessa faixa aqui, ó, de 11 a 15. E qual é o valor? Dá uma olhada nisso aqui, ó, de 11 a 15. E qual é o valor da água? Qual é o valor da tarifa da água e do esgoto? Dá uma olhada aqui, ó. 4,46 de água e 2,23 de esgoto. Então, o que eu fiz? Peguei 4,46 da água, multipliquei por 2, porque aqui, ó, são 12 metros, só que eu já tenho 10 metros. Então, só falta calcular os outros 2 metros, que já tá na outra faixa de preço. Então, eu fiz a água, 4,46 vezes 2, achei. Depois eu vim aqui e fiz o esgoto, 2,23, achei. Agora, para eu saber o total da conta, eu tenho que fazer o quê? Pegar o total dos 10 metros cúbicos mais o total de 2 metros cúbicos. Então, eu peguei aqui, o que eu fiz? Ó, peguei 33,48 dos 10 metros, mais a água, 8,92, mais o esgoto, 4,46. Então, a conta dela viria isso aqui, ó. R$ 46,86. Ah, vamos dizer que ela tivesse gasto 15 metros cúbicos. Aqui, no lugar do 2, eu teria colocado 5, tá? Eu teria colocado 5 metros cúbicos para fazer o cálculo. Então, é só vocês verificarem aí agora o cálculo de vocês e a gente encerra Ciências hoje.